Oi, galera, mais um vídeo aqui no canal.
GPT e o Gemini estão decepcionando tanto, hein? Eu resolvi testar uma alternativa. Sério, ele é 100 vezes melhor. Esse é o único app de IA que você vai precisar e ele já tá crescendo muito rápido no Brasil. Eu fiz uma pesquisa agora e ele me mostrou notícias atuais do dia. Ele me mostrou até a meteorologia. Vou ir no banco de moeda.